Começando mais um vídeo por aqui, eu sou Iana Marcelli e esse é o quarto episódio do Diário de uma Concurseira Iniciante. Consegui baixar a prova. Bom, diferente das últimas semanas, hoje eu estou gravando numa sexta-feira, porque realmente essa semana foi uma semana atípica para os meus estudos, e eu tinha previsto isso na semana passada, tanto é que eu fiz com vocês um desafio de adiantar 2 semanas do meu cronograma em uma semana só. Então, foi muito bom, porque realmente eu tive muita coisa para fazer durante essa semana, que me impediu de me dedicar 100% aos estudos, mas eu ainda consegui resolver muitas questões, não foram tantas quanto eu gostaria, mas foi o que eu conseguia fazer no momento e eu estou muito orgulhosa de mim por isso, porque eu consegui fazer questões todos os dias e eu sinto que eu já estou começando a criar esse hábito em mim, em fazer realmente questões, e é um dos meus planos, né? Porque eu percebi que se eu me forçar a fazer muitas questões de uma vez, vai chegar, eu acabo abandonando essa meta no terceiro dia, por exemplo. Então, eu estou utilizando o método de escalonamento. Eu começo com poucas, né, questões e depois eu vou aumentando gradativamente para eu não perder esse hábito, né? E é uma coisa que eu quero construir, porque eu realmente quero chegar e conseguir fazer 30 questões em um dia sem eu ficar muito cansada, entendeu? Aí essa é a minha meta e por isso que eu estou fazendo de passinho em passinho. E, tipo, se você tiver dificuldade em conseguir manter esse hábito de fazer questões todos os dias, ainda mais uma grande quantidade, tenta isso, que ajuda bastante. Mas essa semana eu realmente não fiz tantas questões quanto eu gostaria. Eu fiz uma média de 15 questões, 10 questões em alguns dias, porque teve outros que eu consegui fazer mais, mas, enfim, ainda assim, eu consegui fazer questões todos os dias, que é a minha meta. E quanto às aulas, eu não fiz muitas aulas, eu só fiz algumas aulas do assunto de administração pública, que eu estou iniciando a estudar agora. Ele não é um assunto tão difícil para mim, mas também não é um assunto que eu me dediquei a estudar. Então, por isso que eu estou assistindo as videoaulas e fazendo algumas anotações, porque é a primeira vez que eu estou vendo esse conteúdo de fato e não só treinando por questões. Então, eu acho importante fazer esse movimento também, até porque eu me sinto confortável fazendo assim. Também eu revisei direito constitucional, a primeira parte. Eu vou revisar hoje o artigo 5º, não ele todo, porque ele é bem extenso, mas eu vou tentar ver se eu consigo pelo menos a boa parte. O que acontece é que direito constitucional e direito administrativo são 2 disciplinas que eu quero me dedicar esse final de semana para revisão, porque já na semana que vem, de acordo com o meu cronograma, eu vou começar a ver conteúdos novos dessas disciplinas. Quando eu comecei a estudar para concurso, eu realmente priorizei pegar essas disciplinas e estudar o que mais cai. Então, eu vi muitas apostilas que indicavam videoaulas dos professores também, dizendo quais conteúdos caíam mais, e fiz essas aulas. Então, o que eu tenho que fazer para esse concurso é fazer as aulas que eu não tinha assistido, sabe, sobre esse assunto, então é um pouco mais tranquilo. E é isso que a gente vai fazer hoje. Eu vou começar respondendo as minhas questões diárias, porque para mim é mais fácil eu fazer questão pela manhã, principalmente quando eu consigo fazer isso, porque daí eu não me esqueço de fazer, é uma coisa que eu gosto. E também eu vou ver se eu consigo adiantar minhas aulas de administração pública e mais tarde revisar direito constitucional. E eu espero também fazer questões de direito constitucional ainda hoje também. São 10 horas da manhã, mais ou menos, então eu não sei se eu vou conseguir fazer muita coisa até o horário do almoço, mas é isso. Vamos fazer questões agora. Eu queria trazer uma informação a mais, mas assim, quantas minhas leituras eu estou passando por uma ressaca literária da braba, porque eu não estou conseguindo ler nada. Eu estou há 1000 anos carregando esse livro aqui na minha bolsa e nada de eu ler ele. Enfim, desabafo. Queria ler esse livro. Vou ver se eu consigo fazer isso hoje nesse vlog também. Mas vamos estudar. Antes de começar a resolver as questões, eu quero mostrar para vocês uma coisa que eu comecei a fazer hoje, no caso essa semana, que foi meu caderno de erros. Esse daqui é o tablet Samsung S9 FE. Eu acho que depois eu vou fazer um vídeo para vocês mostrando como é que eu monto esses cadernos e utilizo para os estudos para concurso, né? Mas, enfim,
eu percebi que eu precisava mesmo de um caderno de erros, porque eu preciso rastrear que assuntos eu tenho que revisar, mesmo que eu já tenha estudado ele, né? Porque eu não consigo me encaixar em algum método de revisão específico, tipo, daqui 7 dias eu vou estudar direito constitucional de novo, daqui 15 dias eu vou estudar aquele assunto de português. Para mim não funciona muito, então eu realmente prefiro fazer um caderno de erros para eu saber o que eu estou errando. Por exemplo, em português, eu às vezes erro muito conjunções. Essa questão específica eu acertei, só que eu lembro de ter pensado muito para resolver e ficar perdida. Então, é uma coisa que eu vou ter que revisar, porque eu já assisti aula de conjunção, mas o jeito que a FCC cobra a conjunção é muito específico, sabe? Ele pede muito gramatiquês, né? Que é a questão de saber se ela é adversativa, se ela é aditiva, só que é muito confuso para mim ainda essas questões. Então, aqui eu já sei que eu tenho que revisar conjunções, eu erro muito o pronome relativo o quê, mas eu ainda vou assistir as aulas desse assunto, então tá tudo bem. São as próximas aulas de português que eu vou assistir. Matemática, eu errei uma que eu nem sei se realmente é inversamente proporcional ou era lógica sequencial, que eu ainda não vi. Informática foi tranquilo. Então aqui eu tenho já um diagnóstico do que eu tenho que revisar. É mais fácil assim para mim, porque daí eu consigo revisar direto por questões e também se eu ver alguma dificuldade em algum assunto específico, eu consigo fazer uma revisão mais aprofundada, assistir videoaula, fazer alguma anotação a mais ou realmente focar só em questões. Aí é basicamente isso que eu estou fazendo e estou gostando bastante para essa semana. Para fazer as questões, eu decidi baixar a prova. Eu estou fazendo parecido com o que a Yasmin Souza faz, né, que ela está fazendo agora, que é baixar a prova e responder as questões de português. Então, eu filtrei a prova para nível médio. Eu não sei se realmente essa prova é de nível médio, porque está escrito aqui agente tributário da Fazenda Estadual, mas não tem problema, porque português acaba cobrando a mesma coisa e, enfim, essa prova da FCC desse ano também, e são 14 questões de português que tem aqui, né? E é isso que eu vou resolver. Como a parte de matemática é matemática financeira e não é o que vai cair, nem estatística, então eu não vou fazer a parte de matemática, né? Porque quando eu pego uma prova assim, que ela tem o mesmo assunto de matemática que eu estudei, eu faço também, sabe? As questões. Só que não é esse o caso, então eu só vou fazer as questões de português para essa prova. Aí depois eu vou corrigir ela e colocar no meu caderno de erros certinho. Já são 11h45, já está bem perto da hora do almoço, então eu vou parar por aqui.
eu fiz as 14 questões, só que assim, eu não consegui me concentrar direito para responder, porque o vizinho do nada começou a furar a parede, então isso me desconcentrou um pouquinho, o que me fez errar metade das questões. Então meu desempenho foi péssimo. Tiveram duas questões aqui que realmente eu ia marcar certa, só que daí eu marquei errada. E outra, teve mais uma questão que até mesmo o pessoal nos comentários estava comentando se realmente estava certo o gabarito, porque marcaram a mesma alternativa que eu. Mas, enfim, não foi um bom resultado quanto eu gostaria. Ele ficou com mais marcas vermelhas do que verde. Mas faz parte, são realmente pontos que eu tenho que melhorar. A interpretação de texto da FCC às vezes não é tão fácil quanto as outras bancas fazem, sabe? Eu achei um pouco mais difícil, principalmente para cargo de nível médio, eu fiquei meio em dúvida de muita coisa. E outra coisa são as questões que eles pedem para a gente corrigir ortograficamente, não só a pontuação, como a concordância verbal. Isso daí me pega muito, principalmente a parte de concordância verbal. Já é uma coisa que eu estou ciente que eu tenho que estudar mais, porque a FCC realmente gosta de cobrar essa parte de verbo. E também da de pontuação, que eu também ainda não estudei. É uma coisa que eu quero adiantar nos estudos, junto com a parte da voz passiva, que às vezes eu acerto e às vezes eu erro, mas essa vez eu realmente marquei erradíssimo. Eu até tentei pensar numa forma de colocar para passiva, mas eu ainda tenho muita dificuldade nesse assunto. Então eu já sei que eu realmente tenho que estudar. Ou seja, todas as questões que eu errei eram de assuntos que eu já sabia que eu estava mal. Então, realmente é um diagnóstico para fazer a revisão focada nesses assuntos, né? Então, provavelmente na semana que vem eu vou adiantar os estudos de português para eu conseguir chegar nessa parte, porque eu ainda quero acompanhar a ordem do curso, mas essas questões realmente são um pouquinho mais difíceis para mim. E é por isso que eu estou tentando fazer mais questões de português, porque ainda é uma coisa que me pega muito, e também porque eu demoro muito para responder essas questões, principalmente a interpretação de texto dessa banca, que não é assim tão fácil. Então é uma coisa que eu quero me dedicar mais, fazer mais questões, até eu conseguir fazer as questões e acertar em um tempo menor de resolução também. E é isso. Eu volto mais tarde com vocês para a gente poder estudar administração pública e direito constitucional. É mais ou menos umas 4 da tarde. Eu já consegui terminar de assistir as aulas de administração pública. Só falta mesmo revisar direito constitucional. Mas eu dei uma pausinha para poder ler um pouquinho mais. Eu já consegui chegar na página 57 desse livro. Então eu vou começar o capítulo 8. Eu estou gostando bastante desse livro até o momento. Ele é bem engraçadinho. E eu gosto principalmente da forma como a narrativa é posta, né? Porque os dois protagonistas têm narrações individuais e eu gosto bastante de ver outros pontos de vista de uma mesma história. Então eu estou gostando bastante até o momento. Provavelmente eu vou conseguir terminar ele esse final de semana e talvez eu traga
algum vídeo sobre esse livro também. Mas agora me bateu a vontade de fazer biscoitos. Eu já tenho todos os ingredientes aqui, eu acho que eu vou fazer para eu poder congelar a massa e conseguir comer enquanto eu vou, quando eu estiver assistindo a novela, né? Que é 9h20 que passa. Então eu vou fazer agora os biscoitos para congelar a massa e assar umas 8 horas, 8h30. Já terminei de revisar direito constitucional e já daqui a pouco, hoje são 8h30 já, então eu vou descongelar a massa do biscoito e vou assar o biscoito para poder assistir, é, comer enquanto assisto a novela, né? Talvez eu faça até mesmo um chá, vou ver, né? Porque eu gosto de comer biscoito com uma bebida quentinha, então talvez eu faça. Eu não consegui adiantar muita coisa da revisão do direito constitucional, eu estou no artigo 5º e eu parei ali no inciso 10, então ainda precisa muito. Eu estou realmente fazendo revisão escrita, gente, mas é porque eu já vi esse assunto, foi um dos primeiros assuntos que eu vi. Eu faço concurso desde maio, mais ou menos, estudo para concurso. Então, assim, nesse primeiro momento que eu estudei direito constitucional, eu fiz as aulas e as questões. Depois teve a prova do CNU, que teve esses conteúdos de direito constitucional, que foi do artigo 1 até o 17, que caiu na prova. Então eu revisei esse com questões. E agora, que é tipo a minha terceira revisão, eu decidi fazer um compilado, né? Não só de texto, mas também de anotação das questões que eu já tinha feito e das coisas das aulas, porque tem muitos exemplos, né, que dão dentro da videoaula. Aí então eu tô juntando tudo. Tô usando o color code dessa caneta aqui da Pentel, de 4 cores. Só a tinta preta e a azul que eu tô usando com a Bic, porque essa daqui acabou. E tô marcando as partes importantes com esse marca-texto amarelo, que é meio fluorescente, meio pastel. E é isso. Eu só consigo estudar, assim, para memorizar mesmo, escrevendo. É uma coisa que eu tenho em mim. Eu não consigo memorizar só lendo as coisas, eu preciso escrever. Então, tanto é que todas as minhas revisões ou envolvem ficha, ou envolve post-it, ou envolve fazer anotação enquanto eu estou fazendo questões. Então, é assim que funciona meu cérebro, para eu conseguir revisar, além de fazer as questões, né? Mas é isso, gente. Eu consegui já terminar bastante coisa. Esse final de semana eu vou tentar ver se eu consigo fechar direito constitucional, para que na semana que vem eu já consiga fazer as aulas. Quanto à revisão de direito administrativo, eu acho que eu vou fazer enquanto eu estou fazendo as aulas de direito administrativo também, porque eu percebi que, assim, eu não preciso, que nem a Constituição, você tem que estudar desde o primeiro, até antes do primeiro, até você chegar na onde você parou. Porque se você for atropelando as coisas, você vai perder uma informação ou outra. Então, assim, eu prefiro estudar constitucional na ordem da Constituição. Agora, administrativo, eu estava vendo, eu acho que eu consigo entender se eu pegar em qualquer ordem. E como que falta para eu revisar é mais leis, sabe? Essas leis
que na pressa a gente só vê um resuminho e faz muitas questões até decorar as coisas. Então foi isso que eu fiz para a prova da PF, mas que eu fiz com a Sebrasp, mas até que deu certo esse estilo. Não garantiu muita coisa não, mas até que deu certo. Então, eu preciso realmente estudar a videoaula, né, para eu conseguir o melhor rendimento nessas questões e não ficar boiando. Mas é isso. Eu vou tentar fazer melhor semana que vem. Então, semana que vem o vídeo vai começar definitivamente na segunda-feira, sem enrolação nenhuma. Então, é isso, basicamente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até semana que vem.